Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos aqui analisar tudo o que aconteceu no balanço agora do dia 31 de dezembro de 2022, já que essa empresa divulgou o seu balanço no dia 28 de fevereiro e no dia 1º de março causou toda uma turbulência no valor das ações dessa empresa, despencou o valor das ações, mas vamos ver o que fez despencar o valor das ações das empresas em relação ao balanço, né, que ela divulgou no dia 28 de fevereiro. Estamos falando aqui de uma empresa da área de saúde. Estamos falando aqui da Rap Vida Participações e Investimentos S.A. A Rap Vida que já havia passado aqui pelo canal anteriormente e agora estamos então atualizando todas as informações, atendendo a solicitação aqui dos nossos inscritos, e quem solicitou essa empresa foi o Sérgio Dias Vieira da Cunha. Ô Sérgio, que prazer ter você conosco, seja sempre bem-vindo, uma honra poder lhe atender. Bem como ao Rick Trader, que bom também estar com você aqui, seja também muito bem-vindo, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. E também quem sugeriu a Rap Vida foi o Cláudio Moraes, grande Cláudio Moraes, um forte abraço para você, valeu aí pela participação. E falando aqui também em empresas ligadas à saúde, eu não posso deixar aqui de mandar meu grande abraço ao Dr. João Vítola, que é o diretor-presidente da Quanta Diagnósticos por Imagem, uma das empresas referência na área de saúde em Curitiba e no Paraná e, consequentemente, também no Brasil, com uma estrutura fantástica, um atendimento maravilhoso, uma equipe altamente qualificada, tudo tocado lá e construído, né, pelo Dr. João Vítola e por toda a sua equipe, a quem eu mando um grande abraço aí. Também é uma honra ter vocês conosco. E a Rap Vida também, que a gente vai retratar, caso você queira outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda lá a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Conhecimentos que, inclusive, já estão disponíveis na plataforma Hotmart. Aqui no vídeo, na descrição, tem o link de acesso também para você participar dos nossos cursos de análise de balanços para investimentos e também o nosso curso de valuation, que estão disponíveis na plataforma Hotmart. E você vai aprender toda a técnica aqui, como que fazemos, né, todo esse processo de análise aí, para você também poder fazer sozinha aí, tentar fazer análise e entender a situação econômica e financeira de cada empresa. E um custo muito baixinho e com certeza você irá gostar. E estaremos juntos também lá na plataforma Hotmart. Mas vamos falar então da Rap Vida. A Rap Vida que tem uma história, só para contextualizar, né, toda a nossa análise, porque é o que eu sempre digo, os números traduzem o comportamento da empresa. Então nós vamos retratar aqui um pouquinho da história, até para você entender daí na sequência os números dessa empresa. E ela começa através do Dr. Cândido Pinheiro Corem de Lima. O Dr. Cândido Pinheiro Corem de Lima é um médico oncologista lá no Ceará, lá em Fortaleza. E na época, lá antes da década, no final lá dos anos 70, 78, 79, ele trabalhava na Santa Casa, lá no departamento de oncologia da Santa Casa, e também trabalhava num hospital particular. E aí você vê como é que é a vida, né? A vida, às vezes, um obstáculo, uma dificuldade, cria toda uma oportunidade. E ao trabalhar nessa clínica particular, daí ele tinha um paciente lá que atendia e o paciente acabou não pagando a conta, né? E aí a direção do hospital veio em cima do doutor Cândido Pinheiro. E aí chegou para ele e falou, ó, teu paciente não pagou, alguém vai ter que pagar e você vai ter que pagar. E aí ele se sentiu muito constrangido com aquilo ali. Por quê? Por que ele teria que pagar a conta de um paciente que ele estava atendendo? Mas em todo caso, ele foi lá, fez um cheque na época lá e pagou. Só que no mesmo momento que ele pagou, ele saiu dessa clínica particular e decidiu montar a sua própria clínica. E aí essa clínica foi montada no ano de 1979. No começo lá, uma pequena clínica ali com apenas 3 consultórios, 3 apartamentinhos dentro da clínica ali, uma enfermaria, então aquela coisa bem simples. Mas aos pouquinhos essa clínica começou a crescer. E aí, sabe como que funciona o crescimento, né, inesperado ali? Aluga uma salinha do lado, aluga mais uma atrás, uma na frente, e vai fazendo puxadinho. E todos esses puxadinhos acabaram se transformando no Hospital Antônio Prudente, que acabou se transformando numa referência na área de saúde lá em Fortaleza. E aí, com isso, o hospital foi crescendo. Só que daí, na sequência, tinha lá um plano de saúde em Fortaleza que estava construindo seu próprio hospital. E aí ele já sentiu que havia uma ameaça muito grande para ele. Então, ele decidiu também montar um plano de saúde popular para encaminhar pacientes para o seu próprio hospital. Então, esse plano de saúde, ele era mais
uma alavanca para o hospital, não era a finalidade de se transformar num grande negócio e no fim acabou se transformando num grande negócio. E aí então surgiu o plano de saúde do Hospital Antônio Prudente, e aí que daí seria o Rap Vida, um plano de saúde para o Rap Vida. Então, a partir desse momento ele passa a ter uma empresa que é um plano de saúde e passa a ter também o hospital, os dois trabalhando juntos. Até que chega no ano de 1996, ele desmembra, né, o hospital do plano de saúde. Agora o hospital passa a ser uma empresa totalmente independente, o plano de saúde independente. E com isso, aí começou a crescer. E aí, a partir desse momento, foi comprando hospitais em diversas outras localidades. Aí começou a espalhar, fazer compra de hospitais em todo o Nordeste ali, indo para a Bahia, depois daí para Natal, depois daí foi para a região Norte, comprou um hospital também em Manaus, e depois foi para Belém do Pará, enfim, foi espalhando os hospitais em diversas cidades, né, do Nordeste e da região Norte, e foi crescendo e ganhando força em toda essa região. Chegando no ano de 2008, aí diversifica, amplia ainda mais a participação de todas essas empresas, criando também um plano de assistência odontológica. Esse plano de assistência odontológica, que no começo era mais odonto, que depois se transformou também em Rap Vida Odonto e passou a ser mais um braço de atuação desse grupo Rap Vida que havia sido constituído ali. Chegando já no decorrer dos anos 2000 ali, então vai com todo esse crescimento através de diversas aquisições que o Rap Vida veio fazendo. No ano de 2018, aí passa a ter também uma abrangência fora do Nordeste e da região Norte e vem também para a região Sul comprando um hospital em Joinville. E a partir daí, na sequência, faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, com a entrada de dinheiro, aí passa a fazer novas aquisições. Aí vai para a região Centro-Oeste, comprando o hospital em Goiânia, amplia sua participação também na região Sul e na região Sudeste. Até que chega no ano de 2020, adquire também a Promed em Minas Gerais, e agora no ano de 2021 amplia ainda mais a sua participação numa combinação de negócios com a Notre Dame. E a partir daí, então, a Notre Dame passa a ser parte agora também da Rap Vida. E com isso, a Rap Vida se transformou um gigante. Tanto é que tem mais de 43 hospitais espalhados pelo Brasil, 20 pronto atendimentos, tem mais de 105 clínicas e também já está com 109 centros de diagnóstico espalhados aí pelo Brasil e vendo uma crescente. Teve seu balanço divulgado agora no dia 31 de dezembro de 2022, onde já tem agora a Notre Dame dentro do Rap Vida. E aí nós vamos ver todos os números da Rap Vida para entender por que causou tanto alvoroço no mercado quando da divulgação do seu balanço. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Rap Vida, Participações e Investimentos S.A., trazendo aqui o balanço do dia 31 de dezembro de 2022, que causou todo esse alvoroço aí, que derrubou o valor da ação da Rap Vida. Então vamos entender no balanço o que aconteceu que apavorou tanto o mercado assim. Começando lá pelo ano de 2019, fazendo essa base histórica aqui para ver o andamento da empresa a cada exercício, né? No ano de 2019, a Rap Vida era uma empresa de 12 bilhões de reais. E desses 12 bilhões de reais, grande parte desse valor encontra-se aqui no intangível, 5 bilhões e 300, que são os ágios nas diversas aquisições que a Rap Vida vem fazendo ao longo de toda a sua existência. Ela tem uma imobilização, que são todos a sua estrutura de funcionamento no valor de 1 bilhão 987 milhões, e o capital de giro, que são os recursos que a empresa utiliza para fazer a movimentação de toda essa estrutura, ele totalizava lá em 2019 2 bilhões 217 milhões, equivalente a 17,8% de tudo aquilo que a empresa possuía. Desse valor, a empresa fechou lá 2019 com um volume de dinheiro em caixa de 1 bilhão 404 milhões e tem aqui 296 milhões em contas a receber. Os estoques aqui mais para uso e consumo e outros créditos, que são geralmente os impostos a recuperar, não são tão significativos assim dentro do capital de giro, até porque o capital de giro da empresa, o que ela usa mesmo para movimentar, é o que ela tem de dinheiro, é o que ela vai receber. Já para o ano de 2020, a empresa aumenta um pouquinho o seu tamanho, vai para 13 bilhões 518 milhões de reais e o capital de giro vai para 3 bilhões 502. Desse valor,
praticamente aumenta aqui em 1 bilhão, né? O volume de dinheiro em caixa vai para 2 bilhões 477 milhões. Também o contas a receber fechando aqui em 433 milhões de reais. Chegando já no ano de 2021, aí a empresa dá um salto, 21 bilhões e 34 milhões, até pelo registro aqui de ágio nas aquisições, que aumenta aqui o intangível de 5 bilhões e meio para 7 bilhões e meio. E o capital de giro até apresenta uma pequena queda, fechando em 3 bilhões 318. E a representatividade passa a ser de 15,8%. Diminui o volume de dinheiro em caixa, que cai para 2 bilhões e 67. Aqui praticamente uma estabilidade no contas a receber, com 474 milhões de reais. Chegando em 2022, aí sim, aí nós temos agora o salto, que a empresa deixa de ser uma empresa de 21 bi para ser uma empresa de 73 bi. Isso por causa do quê? Justamente da combinação de negócios, da incorporação da Notre Dame aqui dentro da Rap Vida. Então, a partir de agora, dentro da Rap Vida, nós temos a Notre Dame. E com isso, foram registrados aqui ágios nessa combinação de negócios, totalizando agora um intangível de 51 bilhões. Então, quer dizer, de tudo que a empresa tem, 70% é intangível. Então, são ágios nas aquisições, expectativa de resultados futuros que a empresa vai gerar com todas as aquisições que ela vem procedendo, né, ao longo de toda a sua existência. O capital de giro pula aqui para 7 bilhões 931 e o caixa, o volume de dinheiro em caixa, vai para praticamente 4 bilhões e 600. Aumenta também o contas a receber para 1 bilhão 480. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um crescimento da empresa, fruto até dessas aquisições e dessas combinações de negócios que a empresa vem fazendo ao longo do tempo, se tornando uma empresa de 73 bilhões. Tá? Esse é o tamanho da empresa. Agora vamos olhar o endividamento. O endividamento que lá no ano de 2019 era de 5 bilhões e 100, equivalente a 41,6%, onde grande parte das dívidas é de longo prazo. Já no ano seguinte, em 2020, o endividamento fecha com 5 bilhões e 687, 42,1% de tudo que ela tem, ela deve. 10 bilhões é a dívida já no ano de 2021, a dívida chegando aqui praticamente a 50% do patrimônio da empresa. E aí, finalmente, no ano de 2022, o endividamento ele pula para 24 bilhões, com aumento aqui nas dívidas de longo prazo, né? Um aumento significativo nas dívidas de longo prazo, e aumenta o PL devido ao quê? Devido justamente à incorporação da Notre Dame. E com isso, a dívida da empresa passa a ser de 33,4%. Então, ela tem um volume baixo de dívida perto do patrimônio que ela tem, ressaltando que grande parte do patrimônio é intangível. Olhando agora os resultados produzidos pela empresa. Lá em 2019, ela gerava de receita 5 bilhões e 600. Em 2020, 8 bilhões e meio. Em 2021, 9 bilhões e 800. E agora em 2022, até com a Notre Dame já dentro da Rap Vida, o faturamento pulou para 23 bilhões de reais. Aí, mais importante do que esse faturamento é essa linha de baixo, lucro líquido de exercício. Em 2019 vinha com lucro de 851 milhões, em 2020 785 milhões, em 2021 fecha com lucro de 500 milhões de reais, e agora em 2022, com toda essa incorporação, ela acaba fechando aqui com prejuízo de 775 milhões de reais. Então, agora em 2022, esse prejuízo aqui é que acabou assustando todo o mercado. E até porque, quando se tem a fusão, quando se tem uma incorporação, a espera é que se tenha os ganhos de sinergia. E os ganhos de sinergia eles vão ser obtidos aonde? Aqui nesse custo do serviço prestado, ou até mesmo aqui na despesa operacional, onde se concentram as despesas para duas empresas. Então, quer dizer, com isso a gente reduz o volume de despesa para manter o mesmo faturamento, tornando esse percentual menor. E é o que acontece? O custo que era de 60%, 60%, 69%, 76%. Então vejam que os custos da Rap Vida atingiram o seu ponto mais alto, que com 76,2%. E a despesa até ela vem equilibrada, ela vem com 21, sobe para 24, 25 e 24. Então a parte da despesa ela se mantém estável, praticamente dentro de uma regularidade. E o problema da empresa é essa elevação significativa dos custos é que causou todo esse prejuízo. Olhando agora de perto a situação financeira da Rap Vida, nós vamos ver através dos índices de liquidez. A liquidez, que mostra a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo,
ele sai com índice de 0,99 lá em 2019, 1,01 em 2020, R$ 1 em 2021 e agora cai para 0,58. Então, para cada R$ 1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 58 centavos, razão pela qual ela tem que produzir receita, tem que produzir resultados para no futuro ter condições de arcar com o seu endividamento, né, já que o seu endividamento, grande parte, é de longo prazo. Já a liquidez corrente, essa aqui não, ela trata só do dia a dia da empresa. Então ele sai com índice de 1,27, aumenta para 1,65 em 2020, cai para 1,04 e agora fecha com 1,06. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1 de dívida que vence no dia a dia, no curto prazo, a empresa dispõe de R$ 1,06. Então praticamente ela tem recursos para pagar as suas dívidas em curto prazo, porém ela não tem folga financeira, sua folga financeira é muito pequena, então ela trabalha com caixa aqui bem apertadinha. Já no quadro de endividamento, nesse outro gráfico que estamos apresentando aqui para vocês, vamos mostrar aqui o tamanho e o comportamento da dívida da Hapvida, que sai com uma dívida de 41,6% lá em 2019, 42,1% em 2020, 49,7% em 2021, e agora esse ano fecha com uma dívida de 33,4%. Em relação a tudo aquilo que a empresa tem, ela deve 33,4%. Já nesse outro quadro temos os índices de rentabilidade. Margem líquida. A margem líquida, do que ela trata? De tudo aquilo que a empresa vende, pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos, quanto que sobra para a empresa? 15,1% lá em 2019, 9,2% em 2020, 5,1% em 2021 e esse ano fecha com uma margem negativa em função do prejuízo e a margem então ela é de 3,3%. Isso quer dizer o quê? De tudo aquilo que a empresa gera de receita, ela perde 3,3%. A rentabilidade do ativo, que é o ganho em relação ao investimento feito na atividade, sai com 6,9% lá em 2019, cai para 5,8%, cai para 2,4% em 2021 e fecha negativo agora esse ano em 1,1%. Então, em relação a todo investimento feito, a empresa perdeu 1,1%. A rentabilidade do PL mede agora qual é o ganho dos acionistas. Quem tem as ações da Hapvida ganhou quanto nesses respectivos anos? 11,7% em 2019, 10% em 2020, 4,7% em 2021 e esse ano tiveram uma perda de 1,6% em função do prejuízo. Falando em acionista, nesse outro quadro aqui temos também alguns indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Hapvida? R$ 6,82. É isso que ela vale em relação a todo o patrimônio que tem dentro da empresa. Porém, você compra uma ação da Hapvida por R$ 3,02. Cotação é essa do último dia 1º de março, quando da gravação desse vídeo. Então, a ação era cotada a R$ 3,00. Vejam, então, que o valor de mercado dela está bem abaixo do seu valor patrimonial, o que nos dá um preço por valor patrimonial de 0,44. Isso quer dizer o quê? Algo que vale 1 é vendido por 44 centavos. Então, quer dizer, há um deságio de 56% na comercialização das ações da Hapvida. Lucro por ação, no caso da Hapvida, em função do prejuízo, é um prejuízo por ação de 11 centavos e, consequentemente, uma rentabilidade negativa de 3,64%. Dividendos por ação. No ano de 2022, a empresa não registrou dividendos por ação e a relação preço/lucro também não existe. Por quê? O preço/lucro ele quer dizer o seguinte, o PIL, quanto tempo o acionista vai levar para ter o retorno do seu investimento através dos lucros. Mas para se ter esse retorno, tem que ter o lucro. Como a empresa não apresentou lucro nesse último exercício, não há como se calcular um tempo de retorno. Free float, 58,4% das ações da Hapvida estão circulando livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along da empresa é de 100%. Isso quer dizer que se a empresa fosse vendida, seria garantido aos acionistas minoritários o mesmo tratamento dos acionistas majoritários. Aproveito e trago para vocês também esse gráfico extraído lá do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da Hapvida nos últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações eram comercializadas a R$ 5,30 aproximadamente. E aí, durante 2018, ela vai nessa estabilidade. Já a partir de 2019, aí sim, aí é que o valor das ações da Hapvida começa a disparar e vai chegando até o começo lá no ano de 2020,
chegando a bater em R$ 13,80. Daí quando nós temos a pandemia, tem aquela queda bem no meio do gráfico que você está vendo ali, ela recua para R$ 7,80, já se recupera, atinge o seu ponto mais alto com R$ 17,80, isso lá em fevereiro de 2021, e desde então as ações elas vêm ali no processo de queda. Ameaça ali uma estabilidade, mas daí acaba caindo de novo, né? Então, e aí, desde 2021, as ações ali vêm no processo de queda, culminando agora com a sua cotação mais baixa, chegando a bater em R$ 3,02 no último dia 1º de março, quando da gravação desse vídeo. Inclusive, registrando ali bem no finalzinho do gráfico, você vai ver uma queda mais acentuada ali, que foi justamente quando da divulgação do balanço e que as ações despencaram no dia 1º de março. Mas por aqui você vê quando que as ações da Rap Vida tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Rap Vida Participações e Investimentos S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada. Agora você já sabe, já conhece a história da Rap Vida, participações e investimentos e também já sabe como que está a sua situação econômica e financeira. E o canal Silas Negra se propõe justamente a isso, a retratar as empresas, o que é uma empresa, afinal de contas. Você que investe em ações ou pretende investir em ações, o primeiro passo na hora de fazer investimento é conhecer a empresa, saber onde que você vai investir o seu dinheiro. Já que ganhar dinheiro é tão complicado, então nós temos que ter cuidado também na hora de fazer nossos investimentos. E o primeiro passo é saber qual empresa na qual nós pretendemos investir, até porque ao comprar ações nós estamos entrando de sócios e nós temos que saber com quem estamos nos associando, de onde vem, para onde vai, qual é a sua história, mas principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira. Tanto na parte financeira, se a empresa tem caixa, se ela tem capacidade de pagamento, endividamento, como que está o nível de endividamento dessa empresa e naturalmente se ela é lucrativa, se ela é rentável, se vale a pena, se vai nos dar retorno ou não. Então todo esse conjunto de informações ela é fundamental justamente para decidir em qual empresa que nós pretendemos investir, né? E aí também contamos aqui com todos vocês que participam do canal, nos mandando sugestões, mandando comentários, mandando também contribuições, informações que também vocês contribuem aqui para que possamos construir todo esse conhecimento e também agradecemos aos nossos apoiadores lá da InfoCerta Informática, uma empresa especializada em manutenção de equipamentos de informática, que você também pode mandar seu equipamento de informática para a InfoCerta. Não precisa levar até assistência técnica de forma remota, é feito todo o diagnóstico da sua máquina para justamente fazer as correções e deixar sua máquina redondinha, mais rápida, sua máquina muito melhor para você trabalhar, né? Então agradecemos a todo mundo que participa aqui do canal Silas Negra, construindo todos esses conhecimentos. Para quê? Para que você possa investir cada vez com mais segurança, com mais tranquilidade, com mais consciência e construindo seu patrimônio para lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.